Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, os discípulos vão perguntar quem é o maior no reino dos céus. Jesus, ele vai chamar a atenção deles porque muito mais do que ser maior, é melhor entrar no reino dos céus. Por isso que ele vai dizer: se não converterdes e não tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo está querendo nos chamar a atenção sobre aquilo que realmente é o caminho para o céu, o caminho de santidade, que não é um caminho de sabedoria humana, mas é o caminho da simplicidade e da humildade. Por isso que Jesus exorta a realmente sermos como crianças, nos converter como crianças. E aqui nós temos um ensinamento importante, porque a criança é aquela que realmente é dócil. A criança é aquela que não faz acepção de pessoas. A criança é aquela que realmente, pela sua docilidade, ela não despreza ninguém. Ela brinca com todos da mesma forma. Por isso que Jesus Cristo, ele vai falar: quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Depois ele vai colocar duas coisas bem interessantes. Ele vai dizer: quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. E depois ele diz: não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus ele nos dá duas coisas importantes. Primeiro, receber, e depois não desprezar. Porque nós precisamos aprender a entender que a nossa vida precisa ser uma vida onde nós recebemos, acolhemos o próximo para esse caminho de salvação, para caminhar conosco. E nós não podemos ficar disputando quem é maior, quem é melhor, quem é mais sábio, mas todos estamos no mesmo caminho, um para contribuir com o outro, sendo sábio ou sendo ali não tão sábio diante das coisas do mundo, não importa. O que importa é que a gente se ajude um ao outro. Por isso nós precisamos aprender a acolher a limitação do outro, acolher também os dons do outro, acolher o outro como um verdadeiro dom de Deus. Isso é sim, ser simples, para que realmente possamos permanecer nesse caminho verdadeiro. E por isso que ele vai exortar: não desprezeis nenhum desses pequeninos. Nós precisamos realmente entender isso, porque grande é aquele que se faz pequeno. E se nós desprezarmos os pequeninos, as crianças,
desprezarmos aqueles que não conhecem tanta coisa, aqueles que realmente não tiveram oportunidade de aprofundar no mistério da sua fé, nós vamos realmente perdendo a capacidade de entrar no reino dos céus. Porque no reino dos céus entra quem gera unidade. No reino dos céus entra aquele que busca realmente salvar almas. Por isso que Jesus Cristo, ele vai contar essa parábola da ovelha perdida. E ali ele vai nos chamar a atenção sobre algo muito essencial na nossa vida. E ele vai dizer: o homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde. Não deixa ele 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Nós vemos aqui na parábola que Jesus Cristo conta algo muito interessante, porque ele vai falar de 100 ovelhas, onde uma se perde. Mas veja, esse homem, ele não despreza as 99, porque ele deixa as 99 na montanha. A montanha é a presença de Deus, o lugar da presença de Deus. E ele vai ao encontro daquela outra que se perdeu. E quando encontra, ele fica feliz com ela, muito mais do que com as outras 99. Mas entenda que a felicidade desse homem é pela salvação daquela ovelha, não porque ela é melhor do que as outras. Por isso que nós precisamos entender, e Jesus Cristo ele nos diz isso no final do Sagrado Evangelho: do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Por isso que ser grande no reino dos céus significa trabalhar pela salvação das almas. Ser grande no reino dos céus é não fazer acepção de pessoas, não ficar gerando grupinhos dentro da igreja, dentro do rebanho. Nós precisamos ser um único rebanho. Nós precisamos realmente ser como esse pastor que vai atrás da ovelha perdida. Mas precisamos também ser esse pastor que conduz aquelas outras ovelhas à presença de Deus. Porque quando nós amadurecemos essas ovelhas para a presença de Deus, elas realmente não se perdem, mas elas permanecem firmes, fiéis e convictas nesse segmento, na presença do Senhor, na montanha, para que assim a gente possa exercer essa grande obra de salvação, que é ir atrás da ovelha perdida. Por isso que Jesus Cristo, muito mais do que dizer a cada um deles sobre quem é maior no reino dos céus, Jesus Cristo ele está querendo chamar a atenção deles que muito melhor e importante do que ser maior no reino dos céus é entrar no reino dos céus. E por isso nós precisamos nos converter, ser como crianças. Essas crianças que são dóceis, essas crianças que acolhem, essas crianças que não desprezam, essas crianças que realmente são sempre dóceis à vontade, à voz e, é claro, aquilo que realmente é a indicação do seu Pai. Por isso que quanto mais assim lutarmos para a salvação das almas, muito mais nós teremos certeza de entrar no reino dos céus. E se assim usarmos a nossa vida de lutarmos sempre para a salvação das almas, teremos a certeza de ser grandes no reino dos céus, não por soberba, mas por mérito e reconhecimento, para que a nossa vida realmente expresse e manifeste a vida do próprio bom pastor, onde todos aqueles que olharem para cada um de nós possam encontrar a humildade, a simplicidade e realmente a figura desse bom pastor que busca sempre salvar e luta para que não se perca nenhuma alma para o inferno. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.